Saudações, boa noite, boa tarde, bom dia. Dando a série literatura, vamos continuar falando sobre estilos da literatura, gêneros literários, etc. Então nós já falamos no painel o que é literatura, funções, fantasias, sagas fundadoras. Vamos falar hoje sobre fábulas, contos de fadas, né? Aquelas narrativas lá em que animais falam, né? As raposas, os corvos, os leões, os animais conversam entre si e no final tem um fundo moral, né? Ou seja, o autor quer mostrar algo da moralidade humana. Vamos começar então com o grego, né? Esopo, fábulas de Esopo. Depois nós vamos ver que na França também o autor La Fontaine, que vai trabalhar em versos e em novas versões esses contos, essas parábolas, essas fábulas do Esopo, que é o grego da Grécia clássica, né? Então, ou seja, tem uns mais de 2.000 anos, né? E tem várias versões, né? Essa aqui é uma versão, nós vamos ver alguns trechos, depois ver a versão que ficou até mais conhecida por La Fontaine, porque La Fontaine está ali na transição do teatro francês, antes da Revolução Francesa, né? Época do Iluminismo, então já tem essa tradição. E depois nós vamos ver, também tem o Charles Perrault, né? Ficou imortalizado pela versão da Chapeuzinho Vermelho, e tem o Andersen, e depois, né, os irmãos Grimm, em seguida os irmãos Grimm, e depois o Andersen. O Andersen ficou famoso pela Soldadinho de Chumbo, Patinho Feio, né? Então são narrativas, fábulas, contos de fato, tudo embolado ali, né? É claro que tem alguns tipos, literatura oral, narrativas orais que foram sendo condensadas. O Andersen tem uma questão de autoria, ele realmente bolou história, né? Tem outras versões depois, mas os irmãos Grimm, a maioria do material do irmão Grimm ele foi recolhendo na narrativa oral, né? Ou seja, o folclore alemão, o folclore aí da Europa Central, Europa Oriental, né? Famoso no Esopo, vou ler dois aqui, né? Tem várias narrativas que inclusive o La Fontaine vai recontar, né? 1.000 anos depois, 1.000 e tantos anos depois. Então a raposa e as uvas, a famosa caso da raposa que estava, né, nesse livro aqui. Uma raposa faminta perambulava pelos campos, né? Estava com fome. Então ela encontrou lá um lindo cacho de uva que chamou a sua atenção. E a raposa parou debaixo da videira e tentou alcançar esse cacho de uva. Pulava e não conseguiu alcançar. E ela desistiu. Mas era só um cacho de uva. Era só um cacho. Mas aí depois vai ser recontado com quem desdenha quer comprar. Ou seja, se ela tivesse alcançado, né, o cacho de uva, ela teria, obviamente, matado a fome. Como ela não conseguiu, são cachos de uva, né? O outro famoso também é a cigarra e as formigas, não é isso? A cigarra fica cantando e as formigas trabalhando. A cigarra estava sentada numa folha cantando toda feliz. Não conseguia entender por que as formigas trabalhavam tanto em pleno verão. Vocês estão carregando esse tanto de trigo, por que vocês não fazem isso? E aí chegou o inverno. E aí a cigarra, morta de fome, foi bater na casa das formigas, né? Vocês têm tanto trigo, tanta comida, vocês podem me dar um pouco? Mas essa formiga fala, você esqueceu de se abastecer, você ficou lá cantando, né? Não tive tempo, eu precisava cantar, disse a cigarra. Pois é, você cantou todo o verão, por que não dança no inverno? Então aqui é a lição de moral de se você não trabalhar, você não vai colher e você vai morrer de fome. Né? Então aqui os artistas, né? Porque a cigarra é a artista e ela não plantou, não colheu, ficou cantando e passou o verão, chegou o inverno. Né? Então essa é uma versão simples, né? Assim, narrativa da parábola, né? Ou as parábolas de Jesus. Mas aqui no caso a fábula são animais que estão passando situações humanas com moralidade humana. Ou seja, quem não trabalhar, quem não armazenar, passará fome. Muito bem, aí o La Fontaine tem essa versão aqui em verso do Ferreira Goulart e tem a tradução também do Machado de Assis. Eu não tenho aqui, mas o Machado de Assis fez algumas traduções do La Fontaine. Então o francês, e aqui é ilustrada pelo Doré, né? Gustave Doré. Sim, a raposa e as uvas.
Certa raposa matreira que andava à toa e faminta, ao passar por uma quinta, viu no alto da parreira um cacho de uvas maduras, sumarentas e vermelhas. Ah, se as pudesse tragar! Mas lá naquelas alturas não as podia alcançar. Então falou despeitada: estão verdes essas uvas, verdes não servem para nada. Moralidade. Moral da história. Como não cabem 4 mãos em 2 luvas, há quem prefira desdenhar e a lamentar. Essa é a versão então, do La Fontaine, as Fábulas, tradução do Ferreira Goulart. Vamos ver aqui a versão para a cigarra, né? As cigarras, a cigarra e as formigas. Isso aqui tem a versão de todas, né? Tem todas. Deixa eu ver se eu acho aqui para ver o contraponto. A lebre, a tartaruga também é famosa, né? A tartaruga também é famosa. Lobo do cordeiro, a cigarra e a formiga. A cigarra e a formiga aqui. Então, tem todos aqui e muitos são recontados da não está pegando foco, mas aqui eu Doré. Gustave Doré. Vamos ver aqui, ó. A cigarra e a formiga. Tendo a cigarra cantado durante todo o verão, viu-se chegar o inverno sem nenhuma provisão. Foi à casa da formiga, sua vizinha, e então lhe disse: querida amiga, podia emprestar-me um grão? Que seja de arroz, ou farinha, ou feijão? Estou morrendo de fome. Ah, faz tempo então que não come? Perguntou a formiga. Ávora de profissão. Faz. E o que faz o senhor durante todo o verão? Eu cantei, disse a cigarra. Cantou, é? Pois dança agora. Então a mesma moral, né? Ou seja, quem não trabalhou, quem não carregou o arroz e o feijão, não merece comer. Então essa aqui é a versão da cigarra e a formiga nas Fábulas do La Fontaine. E essa edição aqui, ó, altamente ilustradas, né? Acho fantásticas as ilustrações. Todos os contos têm o leão e o rato também, tudo, né? O Doré é famoso porque pela versão do Quixote, ilustrou Quixote, ilustrou Paraíso Perdido, né? Paradise Lost. Muito bem. E aí tem essa versão aqui também dos contos de Esopo, La Fontaine, com contos brasileiros também, né? Festa no Céu, por exemplo. Festa no Céu é aquela que o Jabuti escondeu lá na viola do urubu, aí foi na Festa do Céu, ele caiu, pensei que tem a concha, né? O casco todo rachado. Então aqui tem as versões também, só que aqui a mais em prosa mesmo e mais ampliado, né? O autor aqui, no caso, a Silvana Salerno, aumentou a história, né? Aquilo que era mais simples, então ela fez uma versão mais ampliada e separando pelos autores, né? Então tem um trecho só do Esopo, e aí tem versões do Lebre e a Tartaruga, versões o Burro Carregando de Sol, o Raposo e Azul, que eu li o trecho, Pastorzinho Mentiroso, que é aquela famosa menino lobo, né? Olha o lobo, aí não era mentira, aí quando foi o lobo de verdade ninguém acreditou nele. Então aí a cegonha e a raposa, aí o La Fontaine, tem a parte só do La Fontaine, Menino do Leite, o Rato da Cidade, o Rato do Campo, Moleiro, Menino Burro, essa também é famosa, né? Saem lá o moleiro, o menino e o burro, e aí cada um sofre uma situação, né? Que vocês estão andando sem montar no burro, o pessoal fala assim: que o pessoal, o burro fica andando a pé, e o burro andando aí. Aí o moleiro bota o menino, aí eles falam: que absurdo, um velho andando a pé, o menino lá. Aí desce o menino, o homem sobe. Então o homem foi mais velho. Aí continua andando, alguém fala assim: lá o velho lá, deixa o menino andar, tal. Aí vamos montar, aí o velho fala assim: vamos montar os dois. Aí vão os dois em cima do burro. Aí o pessoal fala: não, que judiação com o burro lá, um velho, um menino, burro. E aí eu falo: quer saber, vamos carregar o burro? Aí sai carregando o burro. Então, tipo assim, se você for olhar o que os outros falam, você não faz nada, né? E aí a galinha dos ovos de ouro também, que o cara mata a galinha dos ovos de ouro. A Assembleia dos Ratos também é famosa, né? E aí chega aqui nas brasileiras. As brasileiras, a onça, o cavalo, o boi e o macaco. Festa no Céu, que é a mais conhecida, né? Festa no Céu, lá, o urubu e a sua viola, né, foi cantar no céu. E o jabuti, obviamente, não pode voar, né? O gato, a onça pintada, tem vários, né? Do folclore, que no caso, muita coisa de lenda indígena, muita coisa está lá no Macunaíma do Mar de Andrade. Chegou aqui então no Perrault, o Charles Perrault, famoso pelo Chapeuzinho Vermelho, né? E contos e fábulas
E aqui nesse aqui tem a pele de asno, tem a chapeuzinho vermelho, tem um barba azul, a gata borralheira, que no caso é Cinderela, né? O pequeno polegar. Não dá para ler, né? Todos aqui, mas é a mesma coisa. Ele vai desenvolvendo a história. É uma versão, porque tem versão também dos Irmãos Grimm, né? Então são histórias que são contadas ali da Europa Oriental até França, norte da Itália, Alemanha. Do Barba Azul, né? Muito conhecido na Alemanha, Gato de Botas, Gata Borralheira, Pequeno Polegar e etc. Muito bem, aí vamos lá para os Irmãos Grimm. Essa versão aqui dos Irmãos Grimm tem uma coleção infantil, que é os Músicos de Bremen. Bremen é uma cidade alemã, onde tem lá aqueles famosos músicos. Mas os Grimm, essa versão aqui da LPM, os Irmãos Grimm ficaram famosos porque, olha, por exemplo, resgataram a Bela Adormecida, Pequeno Polegar, que também tem a versão do Perrault, também a Branca de Neve, os Músicos de Bremen, que eu mostrei ali, o Ganso de Ouro, o Irmãozinho e Irmãzinha, tem o Hans e Gretchen, né, Joãozinho e Maria, tem o Raposo e o Cavalo, tem o Rumpelstiltskin, que é aquele doente lá que se ele só te liberta se você falar o nome dele. Eu não seria libertado, que é muito difícil, né? Rumpelstiltskin, a guardadora de gansos, né? E o mais famoso, depois da Bela Adormecida, né? O Chapeuzinho Vermelho, etc. É os Músicos de Bremen, que são os músicos que vão andar pela cidade. E aí é o burro, né? O famoso burro. Tem um gato, tem um cachorro, tem um galo. E aí eles vivem as aventuras. Essa aqui é a versão infanto-juvenil. E tem aqui os animais na floresta. E aí eles assustam os bandidos numa janela, num casebre, e passam a morar no casebre. Então eles tomaram conta do casebre. E tem o Andersen. Eu não tenho aqui a antologia do Andersen, mas o Andersen ficou famoso pelo Patinho Feio. Tem uma rica literatura sobre o Patinho Feio, várias versões. E o soldadinho de chumbo, que é aquele soldadinho que vê a bailarina dançando e deseja essa bailarina. Agora tem outros fabulistas, né? E aí caindo para a fantasia, ou indo para a fantasia, que é, por exemplo, o Peter Pan. Peter Pan tem muito disso, inclusive tem internativas, tem os piratas, né? Você tem ali o Mágico de Oz, que também tem muito disso, os animais falam, a fantasia. Podemos fazer um vídeo para cada um deles. E tem a Alice nos Países Maravilhas, são 2 volumes, né? Tem a Alice no Espelho, que aí é fantasia, surrealismo, mundo alternado, né? E tudo nessa questão de uma moral, né? E aí a gente pode analisar como é que essa fantasia, que depois tem a fantasia do século XX, que a gente analisou no anterior, basicamente, então é isso. Só lembrar os nomes. O Andersen, vou ficar devendo, pode a gente fazer uma parte só do Andersen, né? E os Grimm, Perrault, tem essa versão brasileira do Esopo do Fontaine, tem essa tradução do Ferreira Goulart para La Fontaine, e essa fábula do Esopo, né? Todas são versões infanto-juvenis que pode trabalhar com os alunos tranquilamente, né? Os jovens conhecendo essas narrativas fundadoras, essas sagas, essas fábulas. Isso aí. Então, qualquer coisa podem perguntar aqui nos comentários. E se gostarem, compartilhem. Obrigado. Boa noite, bom dia, boa tarde.